Tenho certeza que os irmãos foram muito bem assistidos aqui nas mensagens, nas reflexões que tiveram nesses 2 últimos domingos, porque eu louvo a Deus pelo privilégio de pastorear uma igreja com pessoas tão capacitadas. E a minha reflexão nessa manhã tem a ver com o nosso desafio de sermos igreja. Que tipo de igreja queremos e precisamos ser? O nosso desafio é falar sobre uma igreja que seja uma igreja viva para o nosso Deus. E nós vamos basear essa nossa reflexão em Atos capítulo 2, do versículo 40 até o versículo 47. Você pode acompanhar a leitura que será projetada. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela sempre segue ao longo da história da humanidade. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma instituição fundada e organizada pelos homens. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um organismo vivo, que é conduzido por Deus através do Santo Espírito de Deus, conduzido e baseado através da santa palavra do nosso Deus. Homens e mulheres que são tocados por Deus através da palavra de Deus para realizar a obra de Deus na terra. Por isso que nós precisamos encontrar na palavra de Deus as bases de uma igreja viva e de uma igreja verdadeira em Jesus Cristo. Infelizmente, no mundo que nós vivemos, o que mais existe são os modismos. O que mais atrai hoje as pessoas são os modismos. Então, na década de 80 existia então o mover do dente de ouro. Na década de 90 era o sopro do Espírito. Da primeira década desses anos 2000 foi o movimento que veio, o movimento do G12. E todas essas coisas têm passado. Eu posso testemunhar dessas 4 décadas que o que nós temos visto é que os modismos têm passado, mas a igreja do Senhor Jesus sempre prevalece e sempre prevalecerá aos modismos. Amém, igreja? Como a igreja se preserva? Através da palavra de Deus. Então, o que nós precisamos entender, que a nossa regra de fé e de prática é a palavra de Deus, amém? Então, tudo aquilo que tem consonância à palavra de Deus, nós podemos fazer. Aquilo que não tem consonância ou parâmetro na palavra de Deus, nós devemos deixar de lado em nossas vidas. Por isso que o nosso desafio é compreender esse mover de Deus ali na igreja primitiva. Porque se nós compreendermos ali, poderemos então interpretar bem para a realidade do nosso dia, do nosso tempo.
Então, o que existe hoje em dia é o crescimento assustador de seitas. E a seita e a heresia são coisas muito tênues. Parece ser, mas não é. Entendeu? Parece, mas não é. Parece ser igreja, mas não é. E você vai entender ao longo dessa mensagem o que é a igreja e o que não é a igreja. Eu não vou ficar falando isso é igreja, isso não é igreja. Eu vou mostrar os princípios bíblicos e aí você vai poder entender a partir da sua análise própria se isso é igreja ou se isso é seita. E você vai conseguir então compreender qual o caminho que você pode trilhar. Ao final dessa mensagem, o meu desejo é que você seja capaz de dizer o que é uma igreja real e o que é uma seita religiosa. Então o que mais cresce hoje em dia, infelizmente, são seitas, do que de fato a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos ligados a um ramo histórico da igreja evangélica no mundo. Não é um ramo histórico protestante, porque nós antecedemos a Martinho Lutero. Nós somos de um ramo histórico dos batistas. A primeira organização batista se deu no ano de 1629 na Holanda, com Thomas Hughes e mais 100 outras igrejas que já existiam, que já cooperavam entre si, que já viviam entre si. Esse ramo de igreja que chegou na Holanda é um ramo de igreja que foi dissidente da Igreja Católica 4 séculos anteriores, influenciados pela teologia de John Huss, um frade católico, mas que pregava a salvação única e exclusiva em Jesus Cristo. E esse frade foi influenciado pelos pais da igreja antiga, que hoje está totalmente tomada pelo mundo islâmico, aonde essas igrejas existiram. Aquelas igrejas que estão relatadas no livro de Apocalipse. Então esse é um rastro que nós acompanhamos ao longo da história da igreja, como batistas. Mas a questão não é ser igreja batista, a questão é ser igreja de Jesus, amém? Então o nosso desafio aqui é isso. Então a descrição da igreja primitiva, para mim, é uma das descrições mais fabulosas de um grupo. Se nós queremos então, e alguns mecanismos como a sociologia, a administração, já baseia muitos de seus estudos através da Bíblia. Eles pegam estudos sobre liderança e grupos através da Bíblia. Eles usam inclusive pessoas bíblicas para dizer que são líderes e que são grupos saudáveis. E um desses estudos que eu li alguns anos atrás foi um estudo falando que um grupo de pessoas iletradas, sem recursos, que fizeram uma transformação extraordinária na sua época, que mudou todo o eixo científico, sociológico, político, toda a maneira que influenciou de tal forma que mudou inclusive toda uma direção de grupo de política. Esse grupo se chama a igreja primitiva. Esses irmãos que nós acabamos de ler esse relato, eles viveram de tal forma que as pessoas, quando olharam para eles, falaram: o que está acontecendo? E eles começaram então a procurar entender por que eles estavam crescendo. Uma das perguntas que eles faziam: nós matamos e eles crescem o dobro, matamos eles e eles crescem o dobro. E eles cresceram e influenciaram, ocuparam todos os postos, a tal ponto que o grande imperador Constantino teve que se render ao poder da igreja. E aí foi o lapso ruim da história da igreja, que a igreja se institucionalizou. A igreja deixou de ser organismo para se tornar instituição. E tudo que é instituição é fadado ao fracasso, mas o organismo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, jamais fracassará. Amém, irmãos? Por quê? Então essa é a pergunta, esse é o nosso desafio de entendermos essas características dessa igreja viva. A primeira característica dessa igreja: eles tinham uma mensagem. A mensagem deles era o evangelho da salvação.
E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Foram batizados esses irmãos aqui. Então, o batismo aqui é uma característica desse povo. Os que de bom grado receberam. Um dia foram perguntar ao príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, da onde vinha a eloquência dele. E Charles Spurgeon não tinha eloquência nenhuma. Ele lia os sermões. Ele usava um óculos com cerca de 12 graus em cada olho. Então você imagina então que esse homem ele lia assim. Se eu fizer assim, eu não dou conta de ler. Eu tenho que tirar o meu óculos. E ele lia. E perguntaram então, como que pode esse homem ser tão eloquente assim? E ele disse que a força da pregação dele não vinha dele, vinha de Deus. A igreja não precisa de outra força, irmão. Eu e você não precisamos de outra força nesse mundo. Nós precisamos é de Deus. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Se nós realmente entendermos o Evangelho de Cristo Jesus, esse Evangelho poderoso, esse Evangelho que nos chama a sermos contra a cultura quando tudo está errado, esse Evangelho que nos chama a ser fiéis a Deus quando todo mundo está indo como manada para um outro caminho, esse Evangelho que nos chama a nadar contra a maré da teologia da prosperidade, da teologia da autoridade espiritual, da teologia de não sei o que inventarem por aí, da teologia da libertação. E eu vou até falar um negócio que eu sei você até criticado hoje, mas eu não estou nem aí. Mas é tudo que inventar, de tudo quanto é nome de teologia, que você mudar o nome do Evangelho da salvação, está errado, irmão. Está errado. O que a gente precisa entender é que o Evangelho de Cristo Jesus é suficiente para tocar a alma da pessoa, amém? É isso. Se eu e você compreendermos esse poder que tem no Evangelho de Jesus e falarmos do Evangelho de Jesus às pessoas: ah, pastor, mas como vamos ter autoridade? Nós precisamos fazer tal coisa para ter autoridade, para receber poder. É igual eu quando era jovem, né? Eu queria saber, né, esse negócio do Espírito Santo, como receber o Espírito Santo. E eu fui lá numa reunião, estava lá, e a pessoa virou e falou assim: todo mundo aqui hoje vai receber o Espírito Santo. Então começa aí, aleluia, 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 mais rápido, aleluia, aleluia. Daqui a pouquinho você está falando aleluia, aleluia. Eu falei: tranca a língua esse negócio. Aí as pessoas do meu lado começaram a falar algumas coisas lá. Aí chegou dois do meu lado, ele falou assim: você precisa receber uma oração para receber. Rejeita o seu pecado. Eu falei: uai, Jesus já me limpou de todos os meus pecados na cruz do Calvário, amém? Os confessados e os inconfessados, o do meu passado, do meu presente e do meu futuro foram levados e pagos na cruz de Jesus, amém? O Evangelho de Jesus é isso. Pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas feridas nós fomos sarados. O que mais que eu preciso? Se Jesus morreu para me salvar, o que mais que eu preciso? Não é essa canção antiga? O que mais quero? Se Jesus morreu para me salvar, está pronto. Aí o cara lá com a mão, suando aquela mão e não sei o que, e me empurrava e eu não caía, e me puxava e eu não caía. Eu cheguei uma hora e falei assim: cara, chega, irmão. Chega, que esse negócio de cair não é assim não. Se um dia Deus quiser me derrubar, Ele vai me derrubar. Aí não precisa forçar. Aí eu fui lá em São Paulo para ver o negócio, quando veio o pastor que tinha o terno. Vocês já viram esse negócio do terno? Ele tirava o terno assim, e aquele monte de gente caindo assim, só eu ficando de pé, eu e mais uns 3 colegas que estavam lá. E ele passava de novo, aí os líderes chegaram de novo com a mesma ladainha e tal, não sei o que. Eu parei e falei assim: gente, uma coisa existe de sugestão de grupo. Quando você estuda, você vai ver o que é sugestão. A gente é capaz de fazer as pessoas rirem e chorarem. Isso é a coisa mais fácil que tem.
Isso é a coisa mais fácil que tem de você levar uma pessoa para um nível de emoção, de frenesi e de histeria, que a pessoa começa então a ficar sublimado. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é você se abster da sua mente, porque a palavra do Senhor Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua e de todo o seu entendimento. Então, a verdade do Evangelho é tão poderosa que faz com que a minha mente, o meu entendimento se curve diante do Rei dos Reis, amém? Então a igreja verdadeira, ela não precisa usar outros mecanismos. A igreja verdadeira, ela anuncia o Evangelho puro e simples, como diz C.S. Lewis em sua obra, seu grande best-seller do século passado. A igreja verdadeira, ela gera discípulos, ela não gera pessoas que não compreendem a verdade do Evangelho, mas gera a compreensão do Evangelho. Aí eu tinha um amigo meu que foi comigo, e ele caiu nesse negócio, caiu no outro. Ele me chamou numa reunião que tinha um outro pastor também que fazia esse negócio. Eu fui lá com ele e tal, e nós trabalhávamos juntos. Na segunda-feira eu já tinha uma suspeita que o irmão cheio do Espírito Santo estava roubando a empresa. E teve uma reunião que nem foi feita por mim, mas o irmão cheio do Espírito Santo, que falava em línguas, que caiu, que riu, que não sei o que, chegamos lá e identificamos dentro da mesa dele o desfalque da empresa. E isso quem descobriu foi um outro irmãozinho lá, um simplesinho, que ele ficava lendo a Bíblia, e esse irmão cheio do Espírito Santo falava: o crente não precisa ler a Bíblia. Fuja de pessoas que falam que você não precisa ler a Bíblia. Quando alguém falar para você que você não precisa ler a Bíblia, que não é necessário você ler a Bíblia, que você não entenderá a palavra de Deus, fuja disso. Você tem o Espírito Santo para entender os mistérios de Deus. E se você for uma pessoa disciplinada, você estudará a palavra de Deus, compreenderá a palavra de Deus e buscará cada vez mais compreender a palavra de Deus. Eu sempre me espelho nas palavras do Dr. Russell Shedd, que ele disse o seguinte: quando eu perguntei para ele uma questão em Hebreus capítulo 6, ele orou e falou assim: meu filho, isso é um mistério. Eu continuo estudando para compreender este mistério do meu Senhor Jesus. O cristão verdadeiro e genuíno, ele não abre mão da sua palavra. Por isso que a gente faz uma agenda para você bonita desse jeito, e no final dela a gente te dá um plano de leitura bíblica para o ano. Se você ainda não começou a fazer a sua leitura bíblica, você já está atrasado há 19 dias, 18 dias. Então isso compreende que você tem que correr atrás e fazer a sua leitura bíblica. Irmãos, eu aprendi que o que faz um crente não são as suas experiências. O que faz um crente é o seu conhecimento da palavra de Deus. Então eu quero te fazer 3 perguntas para saber se você precisa ler mais a Bíblia ou não. A primeira pergunta: quantos livros tem a Bíblia? Ninguém precisa responder. Se você sabe responder, você sabe quantos livros tem na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Você sabe dizer quantos livros tem na Bíblia? São 66. Quantos no Antigo e no Novo? Se você não soube responder isso, você precisa ler mais a sua Bíblia. A segunda pergunta que eu quero te fazer: qual é o nome dos 12 apóstolos? Se você não sabe dizer o nome dos 12 apóstolos, você precisa ler mais a sua Bíblia. Qual é o nome dos filhos de Adão? Você sabe? Os filhos de Jacó, você sabe? Qual é o nome das 12 tribos de Israel? Você não sabe? Você precisa ler mais a sua Bíblia.
A igreja viva e verdadeira é a igreja que se pauta pela palavra de Deus. É a igreja que eu sonho, que eu prego, que eu insisto que os irmãos leiam a Bíblia. Amém? Então fala assim comigo: em 2015 eu vou ler a minha Bíblia. Agora pode ser com fé, igreja? Vamos com fé? Em 2015 eu vou ler a minha Bíblia. Então, querido, se você não compreende a palavra de Deus, você não precisa comprar nada. Essa agenda aqui é uma por família, tá bom? Se você quiser, você faz parte da família, mas você quer fazer o seu, aí você vê com a Salma como é que é o negócio aí. Mas proclamar o evangelho da salvação. Também você não precisa nem comprar para fazer o plano de leitura. Só você digitar lá no Google, plano de leitura bíblica anual, você baixa lá. Tem até online para você fazer, se você gosta disso. Segunda coisa que a igreja verdadeira faz e que essa igreja fazia: valorizam relacionamentos. Valorizam relacionamentos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Conhecer a Deus passa por relacionamentos. A salvação sempre será pessoal, mas a maturidade espiritual só ocorre quando acontece comunhão, relacionamentos. Você nunca vai amadurecer espiritualmente se você não andar com pessoas. É só quando você anda com pessoas que você cresce e amadurece. Quer ver um exemplo disso? Pergunta para quem é casado se ele quer voltar para a vida de solteiro. Não quer, ninguém quer voltar. Dá para você entender? Porque é melhor ser dois do que um. E pergunta hoje quem é casado se a vida quando era solteira, se é diferente, se é melhor ou se é pior. É melhor, porque é melhor ser dois do que um. É comunhão. Me fala, seus pais foram muito úteis na sua vida? Foram, não foram? Quem lhe ensinou mais, os professores ou os seus pais? Os pais, não é? Pelo menos pelo que eu vi aqui, a maioria falou os pais, ninguém falou os professores. Os pais, graças a Deus. Tem lar disfuncional também, que pai não ensina porcaria nenhuma, só ensina coisa ruim, né? E que aí cabe a um professor, a um mestre salvar a vida das pessoas. Mas o normal seria isso. Mas na grande verdade, o período dos nossos estudos serviram para que a gente tivesse pessoas do nosso lado. E essas pessoas do nosso lado, que são os amigos ou colegas de estudo, é que na grande verdade nos ajudaram muito em nossas vidas, não é verdade? Pensa aí nos seus colegas aí. Quantos? Até aqueles que fizeram bullying com você, como eu sofri muitos bullings. Mas eu não tinha problema, porque todo mundo que fazia bullying gostava demais de mim. Sempre me chamava para dormir na casa deles, ir para a fazenda com eles, para os clubes. Eu ia nos melhores clubes dessa cidade sem ter dinheiro. E eu ia, eles ainda pagavam o lance, almoço, tudo para mim. Tudo porque a gente tinha relacionamentos. E hoje, a palavra que mais se usa hoje no campo profissional é que você precisa ter o quê? Network, não é isso? Relacionamento. E Jesus fala para nós que nós devemos andar uns com os outros. Quando ele fala amar a Deus, ele fala amar o próximo. E o cristão que mais amadurece é o cristão que está se relacionando com os outros, conhecendo outras pessoas. Por isso que a igreja verdadeira é a igreja que valoriza relacionamentos. A comunhão implica em levar a Deus as suas necessidades, as necessidades do seu irmão. Como você hoje ouviu a irmã Beth, olha que bênção, passando por uma situação difícil, hoje nós podemos glorificar a Deus e saber que Deus operou um milagre na vida da irmã Beth, saber que Deus deu a vitória ali para o Gabriel, para a glória do Senhor Jesus. E eu quero o Gabriel aqui para dar o testemunho, irmão. Ele já foi para lá? Dia 1º ele vai estar aqui, amém. Fala para ele que tem que vir dar o testemunho aqui. E uma coisa que eu tenho entendido, sem comunhão não existe igreja. Você pode falar, eu pertenço à igreja, na comunidade batista, igual a aluna da Soraya. A Soraya estava dando aula, e a aluna dela virou e falou assim, eu frequento uma igreja muito boa. Lá no 85. Joia. Uma igreja de um pastor careca, gordinho, barrigudo. Que joia, você vai lá? Vou. Você vai lá sempre? Vou, eu gosto. Ele prega bem, ele é meio assim, ele conta umas piadas, eu gosto dele, tal. Tá. E você vai em qual igreja?
Eu vou nessa igreja que você vai. Eu sou esposa do careca barrigudo. Ela disse que era membro aqui da igreja. Se você não sabe o nome da esposa do pastor, dos filhos do pastor, você não fala que é membro daqui não, entendeu? Igreja é relacionamento. Eu cresci em igreja que era assim, relacionamento. Ontem achei tão legal, a gente voltou de férias, um casal virou e falou assim: pastor, vem almoçar com a gente aqui no sábado. Eu falei: vamos lá, almoçamos, encontramos com mais um casal da igreja, ficamos felizes de saber disso. Aí a gente fica feliz de saber que outros irmãos estão se encontrando, estão partilhando, sabe? Esse negócio, eu sempre digo assim: compra um frangão domingo e chama o povo para ir almoçar na sua casa. Isso é muito importante. Envolva-se com as pessoas. Envolva-se, porque quanto mais você se envolver, quanto mais relacionamento tivermos, mais nos diferenciaremos deste mundo. Mais vamos nos diferenciar. A verdadeira igreja é a igreja que valoriza relacionamentos. Vamos correr, senão não vai dar tempo. Terceiro, desenvolvem redes de partilha. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Então, Deus manifesta o amor dele por meio de pessoas. É por meio das pessoas que você vai ver o amor de Deus. Um dia eu conversando com um ateu, ele me perguntou assim: me prova a existência de Deus. Aí eu falei para ele assim: eu te provo. Eu estou aqui com você 2 horas te suportando. Você é intragável. E ele estava enfrentando um problema sério. Ele era professor lá na PUC de São Paulo. Estava enfrentando um problema sério, porque ele dava aula em 4 turmas, e as 4 turmas pediram para que ele fosse retirado. Eu falei para ele assim: não adianta, querido, você saber aqui se você não sabe aqui. Sem amor nada vale nessa vida. Não é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13? Sem amor nada vale. O que adianta a gente fazer coisas, ter coisas homéricas, coisas grandes? Igual uma pessoa me falou assim, que encontrou com um grande apóstolo aqui de Goiânia. Um dia desse chegou para conversar com ele. Aí ele já virou e falou assim: você pertence a qual rede? Quem que é seu pastor? Aí eu parei, olhei e falei: é mesmo, é assim, é. Isso é império religioso, isso é seita, isso não é igreja. Dá para você entender? A igreja do Senhor Jesus Cristo é feita de homens e mulheres normais. Dá para entender porque que eu quase não uso terno? Uso só de vez em quando, que os irmãos me dão uns ternos bonitos, eu tenho que usar, né, de vez em quando. Porque a gente tem que ser igual. Ninguém pode se achar melhor do que ninguém. Eu tenho o poder de Deus. Não, ninguém tem o poder de Deus. Só Deus é dono do poder dele, amém? E o poder dele é dispensado a todos os que creem em Jesus Cristo, amém? E todos os que creem em Jesus Cristo recebem o Espírito Santo dele, para ser testemunha, para falar, para orar pelos outros, para expulsar demônio, para pregar, para ser picado por serpente e não morrer. Dá para você entender isso? Isso é libertação. Isso é libertação. Aí morreu lá o povo lá do Charlie Hebdo, né? Aí eu vi a legião de crentes fariseus falando: mas você viu o desenho que eles fizeram lá da Trindade e não sei o que, criticando, isso não é liberdade, não sei o que. Olha para Jesus. O que Jesus fez? Eu olho sempre para Jesus. Tudo quando eu tenho dúvida eu olho assim. Eu olho e olho Jesus. O que Jesus fez? Ele foi xingado, foi humilhado, não foi? O que ele fez? O que ele disse? Pai, perdoa-lhes. Jesus usou de misericórdia. Agora tem muito crente querendo ser Deus e usar de justiça na vida dos outros.
Um outro postou um negócio agora no Facebook, agora de manhã, falando do cara que foi assassinado ontem lá na Indonésia. Jesus estava do lado de 2 bandidos. Coisa boa eles não tinham feito. Era coisa ruim, porque só morria na cruz do Calvário quem fizesse coisa ruim. Os 2 não era flor que se cheire. O que Jesus falou para um? Se Jesus falou para quem talvez tenha adulterado, ou talvez tenha molestado uma criança, ou ter feito, sei lá o que ele fez. Você sabe o que ele fez? Eu não sei, a Bíblia não diz, não tem registro. A gente não sabe o que estava lá no termo que condenou ele. Mas Jesus falou e usou de misericórdia. E tem muito crente hoje querendo usar de justiça na vida dos outros. O Evangelho não é isso, irmãos. O Evangelho é a partilha do dom maravilhoso de Deus, que é o amor, que é a graça, que é a bondade, que é a misericórdia. Tem muita igreja hoje que é mais tribunal do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem muito crente hoje que é mais juiz do que de fato alguém que foi réu, e que como réu condenado à morte, recebeu pela misericórdia de Deus a salvação da sua vida e da sua alma. A igreja se desenvolve no meio da partilha que é feita com amor e singeleza de coração. Então, somos salvos em Cristo Jesus. Somos salvos agora, responsáveis pela nossa salvação e responsáveis também pela nossa vida cristã em Cristo Jesus. E sendo responsáveis pela nossa vida, então partilhamos o amor com Cristo Jesus, o amor de Deus às pessoas. Valorizamos então a unidade e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Se nós não somos capazes de caminhar em unidade nas pequenas coisas, não conseguiremos também nas maiores. O Evangelho se desenvolve na interdependência dos crentes. Nós lutamos contra todo tipo de individualismo e egoísmo, porque o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória de Deus, a glória do unigênito do Pai, que estava no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio para trazer para nós a salvação e veio para chamar. E ele chamou 12, andou com os 12, chorou com os 12, e sentiu fome com os 12, e cansou-se com os 12, e dormiu ao relento com os 12, e enfrentou as tempestades com os 12, e ele andou com esses 12, amou os 12, até o que lhe traiu ele amou. Na sua última palavra, o que lhe traiu, ele disse: Judas, por que você faz isso comigo, sendo que eu só lhe dei o amor, Judas? Tem muitas pessoas que hoje em dia têm muita dificuldade com a igreja, que por qualquer coisa saem das igrejas. Querido, que em 2015 você seja um crente de valor, um crente verdadeiro, um crente que está disposto a enfrentar a tempestade, está dentro do barco, amém? Porque você está confiando que Jesus está no barco, está no controle do barco, que está disposto a enfrentar a multidão. Que você não seja Pedro, um covarde que negou Jesus. Que você não seja como os discípulos que abandonaram Jesus, mas que você seja de fato como João, o evangelista João, que ficou todo o tempo ao lado do Senhor Jesus. Dos 12 só sobrou um, não deu nem 10% da cota de Jesus. A grande pergunta, querido, não é se você aceitou a Jesus, porque tem muito crente que fala assim: eu já aceitei Jesus. A grande pergunta não é se você já aceitou Jesus. A grande pergunta é se você é fiel a Jesus. Essa é a pergunta. Você é fiel a Deus? Você é fiel a Jesus? Porque só os que são fiéis a Deus e a Jesus é que receberão a coroa da vida. Amém? Então a grande pergunta não é se você aceitou Jesus. A grande pergunta é se você tem sido fiel a Deus. Então que em 2015 você seja fiel a Deus. Não é pastor não. Leia a Bíblia e veja o que Deus vai te falar. Ser fiel a Deus. Os dias estão aí. Israel está se reunindo. As catástrofes estão acontecendo.
A irmã Salma acabou de voltar lá de Três Ranchos. Eu perguntei: e aí, como é que está o negócio lá? Falou: pastor Carlos, está estranho. Nos lugares que tinha água, pastor, a gente chega lá, a gente vai, anda sem água. A gente está achando que o problema é só São Paulo, né? Não, é aqui também. É aqui também. Seca, peste, dengue, chikungunya, ebola nesse mundo. Está tudo acontecendo. Está tudo acontecendo. Para quê? Para que a gente persevere em unanimidade na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Por último, irmãos, a igreja viva e verdadeira do Senhor Jesus, ela é notada pelas suas características, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. O louvor é algo que demonstra que nós fomos libertos por Deus. Eu amo louvar a Deus, levantar as mãos, bater palma, né? É tão gostoso servir a Deus, louvar a Deus. Um dia desse a Paulinha estava lá cantando lá em casa: Tu és fiel, Senhor. Eu parei e olhei assim, minha filha cantando Tu és fiel. Minha filha de 6 anos, ela só sabe Tu és fiel, Senhor. Aí ela: Aninha, como é que é? Eu não sei, pergunta pro papai. Mas ela lá: Tu és fiel, Senhor. Toda hora ela repetindo essa frase. Que a gente repita essa frase 365 dias do ano, amém? Porque Ele verdadeiramente é fiel. A igreja que caiu na graça do povo é a igreja que viveu naturalmente. Nós não precisamos inventar coisas mirabolantes para cair na graça das pessoas. Nós só precisamos viver o Evangelho verdadeiramente. Então nosso desafio é sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Esse ano de 2015 eu desejo, queridos, que nós sejamos uma igreja viva. Uma igreja viva para o nosso Deus que é vivo, anunciando o Evangelho de Jesus. O Evangelho puro e simples, que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou ao 3º dia para pagar os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, e nos garantir assim a vida eterna com Deus. E que nós possamos viver uma comunhão verdadeira com Deus e com os nossos irmãos. Que você realmente comece a se preocupar com os irmãos. Se você sentiu falta de alguém hoje aqui pela manhã, liga para ele, vai lá, liga para ele. Se você está nos visitando aqui hoje pela primeira, segunda, terceira vez, não fica só vindo não. Preencha esse informativo aqui para nós, deixa aqui o seu nome, deixa para nós o seu pedido de oração, deixa o seu e-mail. Se você quer uma visita, se você quer um estudo bíblico, se você está em alguma questão, preencha isso aqui. Ali tem um púlpitozinho que você pode pegar, escrever, coloca lá dentro daquela urna. Durante a semana a gente vai entrar em contato com você, porque ser igreja, querido, não é só vir num local para você ouvir uma palavra, ouvir uma música boa, não. Ser igreja é participar, é viver com ela, é valorizar a unidade no corpo de Cristo, valorizar o plano de Deus, que sejamos sal, que sejamos luz, e que sejamos, sendo sal e sendo luz, as pessoas vejam em nós a glória do Senhor Jesus, amém? É sendo sal e sendo luz. Você pode ficar tranquilo, as pessoas vão te perguntar por que você é diferente. O dono do mercadinho ali no Jardim América, ele chegou assim e falou assim: pastor, eu senti falta de você. Eu nem sabia que ele me chamava, que ele sabia que eu era pastor. Senti falta de você. Onde você estava? Eu falei: eu estava em Natal. Ah, lá é bom, recomendo o senhor ir lá em Natal. Aí ele falou: ah, que bom, não, esse ano eu vou arrumar um jeito. Eu falei: o senhor trabalha demais, eu tenho que reunir essa família do senhor, esses netos aí, vai lá para Natal.
Não, eu acho que eu vou mesmo, Aí eu falei para ele, eu tô com um livrinho aqui, ó, que eu quero dar de presente pro senhor. Fui lá no carro, peguei, dei Vidas Restauradas para ele. Voltei sábado lá e falou assim: pastor, já li aquele livro, impressionante o que Deus faz, hein, pastor? Eu falei: é tremendo, não é? Ele quer fazer isso na sua vida para a glória do Senhor Jesus, amém, irmãos? É viver, gente, é viver sendo, entendeu? Não é viver fazendo, é viver sendo de Jesus. Seja de Jesus, seja do Senhor Jesus, seja a igreja de Jesus. Ame Ele verdadeiramente. É isso que vale a pena para a tua vida. É isso que vale a pena para as pessoas que estão ao teu lado. É isso que vai fazer a grande diferença. Que nesse ano nós sejamos a igreja do Senhor Jesus. Amém? Fecha os teus olhos agora. Faz uma oração agora. Naquilo que Deus tocou no teu coração. Talvez Deus tocou no teu coração falando que você precisa se comprometer, ser mais fiel. Ou talvez Deus falou que você precisa assumir o compromisso. Aquilo que Deus falou com você. Coloca agora diante do Senhor. E diz, pede para Ele: Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser. Me ajuda a viver. Me ajuda a ser a tua igreja. Obrigado pela tua palavra, Santo Deus. Obrigado porque, a despeito, Deus, das nossas lutas, das nossas falhas, o Senhor continua agindo sobre nós com graça, misericórdia e bondade. Eu peço agora, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um aqui nesta manhã. Os que estão acompanhando essa mensagem, ó Deus, também pela internet. Que sejamos, ó Deus, o teu povo aqui na terra. A igreja viva que te ama, que ama a tua palavra, que ama viver em intimidade com o Senhor, que ama anunciar a teu evangelho, que ama, ó Deus, andar uns com os outros, se preocupando uns com os outros, que ama, ó Pai Celeste, a andar e a te louvar em todo o tempo. E que o Senhor nos brinde esse ano, ó Deus, com conversões, com salvação, com vidas sendo restauradas para a glória do Senhor Jesus. Vem nos dar, ó Deus, essa manhã, ó Deus, esse desafio de sermos fiéis ao Senhor. Que cada um de nós seja fiel ao Senhor em nossas vidas. Abençoa o teu povo agora, nessa hora, nesse dia, nesse ano, em nome de Jesus. Amém. Amém.